Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, antes de tudo, eu sou paranaense. Eu sou pé vermelho, eu sou de Porecatu. E aí, em 2010, o Senhor nos convidou, através da vida da pastora Isinete Rodrigues, do Ministério de Intercessão da Igreja Batista da Lagoinha e do Diante do Trono, a irmos lá para BH. Então, há 10 anos nós estamos lá em BH. E nós fomos lá exatamente porque Deus havia trabalhado primeiro em nossas vidas. E aquilo que Ele iniciou em nossas vidas, eu creio que aquilo que Ele iniciou nas suas vidas nunca pode ficar só para você. A bênção nunca fica só para você. Ele sempre tem que ser espalhada. Então, Deus nos leva lá para BH. E aí, lá em BH, nós começamos a desenvolver mais ainda o nosso ministério, que é o Metanoia Saúde. Inicialmente, o Metanoia Saúde era um ministério evangelístico, porque nós havíamos recebido do Senhor algo tão interessante. Eu, como médico, a minha primeira formação, eu sou pediatra, e então eu fazia plantões assim até de 36 horas, eu trabalhava muito, e eu vivia um padrão estressante, né? Algo que realmente estava destruindo a minha vida. E médico tem uma particularidade, é o tal do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, a gente realmente vive um padrão altamente destrutivo. Eu não sei se você sabe que as duas profissões que são as maiores candidatas ou que sofrem mais o quadro de burnout são pastores e médicos. Burnout é aquela figurinha do palito de fósforo queimado. Ou seja, você queimou, você está em exaustão. Eu sempre olho para aquela passagem de Elias, ali em 1 Reis 19, e vejo alguém que estava com um processo de burnout. Exaustão. Tanto que Deus trata ali Elias de uma forma muito particular. Ele não manda Elias cuidar do seu espírito nem da sua alma. Ele fala para Elias, dorme, come e toma água. Ou seja, o que Deus estava tratando ali era físico. Então, muitas das situações que nós enfrentamos e o que estava enfrentando eram decorrentes de todo um processo de má gestão ou má interpretação daquilo que a Bíblia fala sobre cuidado com o templo do Espírito Santo. E eu vivia um padrão, então, altamente estressante. E eu olhei para João 10:10, e quando o Marciano me chamou para vir para cá, eu vim de pronto, porque ficou fácil para eu vir para cá. Vou pedir para o meu genro e minha filha Isabela se levantarem. Recebam eles mudaram para cá, para Curitiba agora. Então, ficou muito fácil para mim vir para cá. Ele falou assim, não, você pode ministrar no domingo? Eu falei assim, posso. Você pode vir de pastores? Posso. Você pode vir no dia anterior? Posso. Então ficou fácil, né? Deus, Luiz e Isabela, eles se casaram em 2019, e foi muito interessante que eu havia recebido uma palavra, eu tinha ido em Israel no ano anterior, e Deus me deu uma palavra lá, muito interessante, foi assim, Lehaes Lachlon. Você quer dar uma arranhadinha na sua garganta? Lehaes Lachlon. Lehaes Lachlon. E aí, significa ouse sonhar. Você pode falar para a pessoa do seu lado, Lehaes Lachlon? Ouse sonhar. Eu recebi essa palavra, e aí em 2019 eles chegaram para mim e para Cristiano e falaram assim, olha, eles foram no encontro de carnaval, e lá eles receberam a palavra do Senhor, e o Senhor mostrou para eles assim, olha, em 6 meses vocês vão estar casados e morando fora do Brasil. E eu falei assim, Lehaes Lachlon? Porque não havia condições em 6 meses para isso acontecer. Isso era fevereiro. Mas Deus, como o pastor acabou de orar, nós não nos movemos por aquela economia da terra, mas sim pela economia dos céus, e nós não nos movemos segundo a agenda, mas segundo o propósito. Entendemos que Deus havia se movido, e Deus abriu as portas, e eles foram para Bethel. E ficaram lá na Bethel Church durante 6 meses, voltaram por causa da Covid, e eu falei para eles, olha, vou alugar um apartamento para vocês aqui durante 1 ano. Eles nos ajudaram no Metanoia, vários projetos, eles têm também toda essa questão do ministério deles. E aí, esse ano Deus os trouxe para cá, nos moveu para cá. Então, eu creio que eles estão num lugar em que eu me sinto em casa. Por isso que eu falei assim, quando eles falaram, Deus está nos movendo para lá. Eu falei assim, ok, eu me sinto em casa aqui em Curitiba, né? Então, por isso que estar aqui com vocês é algo que talvez fica meio rotineiro,
tá? Bom, e aí, então, eu estava vivendo esse tipo de vida, essa vida que era realmente destrutiva, João 10:10 tornou-se algo martelante na minha cabeça. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu olhava para a minha vida e não estava vivendo isso. O pior, como eu morava numa cidade pequena nessa época, os meus colegas de trabalho, os médicos, começaram a ficar doentes. Um teve tromboembolismo, outro teve um infarto, o outro teve uma cirurgia de hernia de disco. Então aquilo começou a ver que o próximo da lista seria eu. E aí eu falei assim, opa, não. E o Espírito Santo falou algo muito sutil comigo. Ele falou assim, pare de investir no futuro marido da sua futura viúva. Foi isso que ele me falou. Muito sutil. Porque realmente eu estava entrando num ritmo que era altamente destrutivo. Eu ia ganhar muito dinheiro, mas só que eu ia morrer cedo. Pronto. E aí eu falei assim, amém, entendi. A igreja ouve, recebe o que o Espírito está dizendo, né? Então, foi isso. Aí nós começamos a pedir ao Senhor o que é uma vida saudável, o que é uma vida abundante segundo a Tua Palavra. E aí Deus começou a ministrar nas nossas vidas. E aí nós começamos a olhar para Jesus. Porque se a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele está nos dando o modelo. Romanos 8:29 diz que eu e você fomos criados para sermos conforme a imagem do Filho. Então, eu tenho um modelo. Eu tenho alguém que eu posso seguir em todas as áreas da minha vida. E nós começamos a olhar para Jesus. Se eu perguntar para você hoje, quem que é seu modelo de vida saudável? Deveria ser Jesus, não é? Mas será que nós estamos vivendo esse modelo de vida saudável? Será que isso é uma realidade? Eu tenho que tocar aqui nos negocinhos e muda, né? Eu não coloquei só o slide ali para vocês ficarem... Eu vou aprender a mexer aqui no negócio. E aí, Deus começou a ministrar nossas vidas e então nós começamos a colocar em prática. E minha esposa teve uma atitude. Ela começou a fazer com que nós andássemos 15 minutos antes do nosso horário normal. 15 minutos. Um pequeno passo que mudou toda a nossa vida. E o Senhor foi ministrando naquela pequena caminhada. E aí nós começamos a colocar em prática aquilo. E aí nós começamos a formatar esse seminário. E aí nós começamos a compartilhar com os nossos amigos. Então ele era evangelístico, porque havia pessoas espíritas, budistas, ateus, e todos eles estavam ouvindo a palavra através da saúde. Porque o metanoia basicamente é isso, é um link entre a palavra e a saúde. Porque depois eu estava fazendo medicina ortomolecular, e aí eu comecei a ver que tudo aquilo que nós estávamos estudando sobre estilo de vida, você não pode culpar seus pais, você não pode dizer assim, os meus pais foram culpados por isso que está acontecendo na minha vida. Não sei se você sabe, mas o fator genético de um câncer, por exemplo, não chega a 10%. Então 90% é decorrente do seu estilo de vida, do jeito que você está vivendo. Ou pior, sobrevivendo. E aí, nós começamos a ministrar isso, e as pessoas então se sentiram atraídas. Mas quando nós fomos ali para a instância, para ministrar ali para líderes e pastores, o Senhor mudou nosso foco. O Senhor foi muito claro conosco, falou assim, olha, cuida da minha igreja. A minha igreja está vivendo um padrão de enfermidade. Se eu perguntar para você, você desfruta a vida abundante? O que está escrito em Gênesis 6:3 é a sua realidade? Gênesis 6:3 diz que nosso tempo de vida será 120 anos. Os pastores estavam falando assim, não, estou um pouquinho mais acima, mas alguém aqui tem 80 anos? 80 anos foi quando Moisés começou o ministério dele, né? Então, se a Bíblia diz que nós temos 120 anos, então, nenhum de vocês, eu creio que está nem na metade do ministério. Amém? Então, aquela palavra que está sobre Elias, eu estou liberando sobre a vida de vocês nessa manhã. A sua jornada é longa. Eu estou restituindo a sua saúde, porque a sua jornada é longa. Então, aquilo que está na palavra, eu creio que é a nossa realidade hoje. Porque, imagina, Israel vivia uma relação com Deus de senhor e servo. Eu não preciso falar isso para vocês, porque vocês sabem, vocês são pastores. Eu não estou pregando para vocês, eu estou compartilhando algo que o Senhor ministrou ao meu coração. Mas hoje nós vivemos uma nova aliança, pai e filho. Eu tenho uma filha que é artista. Então imagina, um dia eu estava indo lá ministrar no Moriá,
E aí ela me liga lá dos Estados Unidos, fala assim, pai, eu estou morrendo. Eu parei o carro na hora, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, filha? Não, eu estou com uma dor de garganta. E aí eu parei o carro e falei, faz isso, orei com ela e tal. Aí quando eu cheguei lá no Moriá, o Senhor foi muito claro comigo, falou assim, ministra sobre isso, fala sobre isso. Se você tem um pai que para tudo para te ouvir e para cuidar de você. E foi isso que eu ministrei naquela manhã. Esse cuidado de Deus. Então, imagina aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Imagina que você tem 120 anos, mas não adianta você chegar aos 120 anos. Você tem que não somente sobreviver até os 120 anos, você tem que viver até os 120 anos. Eu sou casado com minha esposa há 27 anos, mas estou me preparando para viver 120 anos. Eu não sei se o Senhor vai me levar antes, mas eu estou me preparando para viver isso. Então eu vou ficar casado com ela, todo dia eu declaro 95 anos. É bodas de sândalo, eu nem sei muito bem o que é o sândalo, mas eu sei que é isso aí. Vou ficar 95 anos. E eu falo para ela, olha, eu vou te chamar até o último dia de meu amor. Não vou te chamar de pai, de mãe, nem de filha, porque você é minha esposa. Ou seja, e ela também fala assim, eu não vou te chamar de pai, nem de filho, porque você é meu esposo. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se você está dizendo isso para sua esposa ou para o seu marido, logo, logo eu vou te dar a lista de exames que você tem que fazer para ver quais são os hormônios aí que estão alterados e que vão restaurar o teu casamento em todas as áreas. Amém? Bom, então, aí nós fomos para lá, para a estância. E quando nós chegamos lá, o Senhor começou a mudar realmente o foco. Nós começamos a atender, eu comecei a atender vários pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus. E assim, o tempo da minha consulta normalmente é 1 hora. E a minha esposa começou a falar assim, nossa, quando você consulta pastor, tua consulta vai para 2, 3 horas. Porque virava, na verdade, um tempo de aconselhamento, um tempo de comunhão. E eu tive o privilégio de atender vários pastores e algumas histórias às vezes marcam a gente. Porque a gente começa a ver uma realidade que, infelizmente, não deveria ser a realidade, mas está presente. Eu atendi um jovem, por exemplo, de 24 anos, casado, pastor de jovens, e que ele estava tendo problemas no casamento. Ele falou assim, doutor, meu casamento está acabando. E aí eu passei ele no exame, fiz o aparelho, e deixa eu até mostrar aqui, se eu acho aqui os desenhos aqui. E aí mostrei para ele o que estava acontecendo e pedi os exames. Bom, imagina que aquele jovem, quando eu vi a testosterona dele, ele tinha uma testosterona de um homem de 85 anos. Então, isso não era espiritual, isso era... Muitas vezes eu digo assim nas ministrações, eu falo assim, talvez o que você está passando não é demônio, é hormônio. A falta dele. É a falta dele. Como Elias, ele pede para Deus para morrer, mas não porque havia algo espiritual. Sim, poderia haver, mas assim, o foco era físico. Ele estava numa exaustão, ele estava em burnout. Então a gente, às vezes, não consegue verificar aquilo que a palavra diz a esse respeito. Então esse jovem, recuperei a testosterona dele, o casamento ficou beleza. É claro que outras situações haviam para ser resolvidas, mas pelo menos essa parte nós conseguimos resolver. Eu atendi também um jovem que havia sido um travesti. Havia feito toda aquela preparação hormonal para se transmutar em um corpo feminino. Então ele tomou uma doses cavalares de hormônios femininos. E aquilo, ele se converte, e aí então ele vai para o Senhor, e ele estava aflito, porque ele falou assim, doutor, eu aceitei o Senhor Jesus, eu estou fazendo discipulado, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas eu ainda continuo tendo pensamentos que eu não queria ter. Eu falei assim, é claro que você vai continuar a ter esses pensamentos, porque hormonalmente você está totalmente alterado. Você está com um padrão de hormônios femininos. Você vai pensar dessa forma errada, porque é como o seu organismo está programado para reagir agora. E aí eu fiz então toda essa modulação, orei com ele, fiz a modulação. Ele voltou 3 meses depois. Quando ele chegou, eu não reconheci ele. Não reconheci, porque ele estava com barba e a voz dele havia mudado. Ei, doutor, tudo bem?
Eu falei, beleza. E aí, aquilo alegrou meu coração, porque ele falou assim, doutor, aconteceu algo fantástico, eu estou começando a pensar em mulher. Vocês entendem? Então, muitas situações que nós enfrentamos hoje na igreja, ou mesmo que nós enfrentamos pessoalmente, são decorrentes, talvez, do jeito que nós estamos vivendo. E houve um pastor de 36 anos, com um ministério fantástico, ele chega lá, ele faz esse exame, e quando ele faz o exame, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, é que está abrindo, não está abrindo tudo. Mostra um padrão de estresse altíssimo. Não sei se você sabe, mas o principal gatilho para infarto não é obesidade, não é sedentarismo. O principal gatilho é estresse, estresse crônico. Você pode ir no médico, o médico pode tratar aí do seu colesterol, pode pedir para você, olha, emagreça, faça atividade física, tome os medicamentos. Mas se você continuar funcionando da mesma forma, o nosso coração tem uma função chamada variabilidade da frequência cardíaca. Ou seja, o seu coração se adapta. Só que o estresse bloqueia essa capacidade de adaptação. Então, mesmo que você esteja num momento lá de tranquilidade, o seu coração está lá. Tum-tá, 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 tum-tá. Sabe o que acontece com isso? Então, você fez tudo o que o médico falou, só que daí você está lá na fila do, sei lá, do mercado, aí recebe uma mensagem, e aquilo, pá, mudou todo o seu sistema nervoso autônomo. Nós temos um organismo, um sistema que controla todas as funções do seu organismo, que não depende da vontade. Então, é um mecanismo que responde a estresse. Então, imagina que você recebe uma mensagem e aquilo não tem mais capacidade de adaptação, aí você infarta, mesmo fazendo tudo aquilo que o médico falou. Então, não adianta você continuar fazendo todas essas mudanças se não muda o jeito que você responde a estresse. Não é o tanto de estresse que você tem, mas é o que você faz com o estresse. Imagina então, como eu falei para vocês, eu estava caminhando para aquele rumo de morte. E aí depois que eu fui para a instância, eu ainda não era pastor. As pessoas lá começaram a me chamar de pastor doutor, doutor pastor. E aí eu fui consagrado em 2017. Então as duas profissões piores para burnout, eu carrego, doutor e pastor. E aí eu comecei a olhar esses aspectos e tudo aquilo que havia. E esse pastor mesmo, eu então mostrei para ele, pastor, olha aqui como está teu estresse. O senhor veio para cá provavelmente para cuidar do seu espírito, da sua alma, ok? Mas na verdade o senhor trouxe para cá você para te alertar, para você cuidar do templo do Espírito Santo. Pastor, faça isso, faça aquilo, faça esses exames, faça esses cuidados, tal. Ficando para os exames já mostra para mim. Ok, infelizmente ele não fez isso. 6 meses depois nós recebemos a notícia de que ele havia tido um infarto fulminante, deixando a família, todo o ministério. E aí a gente se pergunta assim, vocês já conhecem o pastor Paulo Canuto, na época da Casa da Doc, quando eu ministrei, logo depois ele ministrou, e o Luciano. E o pastor Paulo Canuto tem exatamente esse testemunho tão forte, de que ele morre e o Senhor Jesus fala para ele assim, olha, o pior é que as pessoas vão falar que eu te levei, que foi a minha vontade. Né? E há pouco tempo atrás, devido à pandemia, eu sei que essa pandemia mudou muito a forma da gente reagir às circunstâncias. Primeiro, houve essa questão do lockdown. E lockdown é algo terrível, porque a gente está tratando as pessoas como... não sei se você sabe, mas nas prisões o índice de tuberculose é quase 5 vezes maior do que na população em geral. Porque não tomam sol, ficam confinados e ficam em ambiente fechado. Basicamente, o lockdown vai fazer algo semelhante. Muda toda a parte, não somente física, mas toda a parte emocional. Pois bem, nós estamos vivendo essa época. E aí eu atendi há pouco tempo, 2 semanas, um pastor que fez um quadro psiquiátrico, por causa de tudo aquilo que ele estava vivendo. Ele começou a apresentar sintomas de mania de perseguição. Ele fez basicamente um quadro esquizofrênico. Ou seja, mania de perseguição. Ele começou a achar que havia situações assim que não estavam acontecendo, mas ele achava que eram reais. E aí esse pastor teve que ser afastado, teve que buscar ajuda para poder voltar à normalidade. Isso é uma coisa que eu tenho presenciado
frequentemente. Infelizmente, é algo que tornou-se uma realidade. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Isso aqui é o que estresse faz com você. Tudo isso aqui. O estresse trabalha em todas essas áreas da sua vida. No seu comportamento, nas suas emoções, na sua mente. Imagina você vivendo constantemente um padrão em que você tem que achar que está sempre em perigo. Deus não te criou para funcionar assim. Quando Deus cria o mecanismo de estresse, Ele cria para você vencer situações de perigo real. Então você tem um perigo real, vamos dizer assim, um pitbull vindo na sua direção, seu organismo vai se preparar para isso. Então ele lança ali, ativa as amígdalas cerebrais, elas ficam aqui na base do seu cérebro. Bate aqui, ó. Diz assim, é hoje. Vamos desligar ela hoje, né? Se fosse o interruptor da maioria dos pastores está quebrado. Não desliga. Só fica lá, perigo, 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 perigo. Então o seu organismo sempre acha que você está em perigo. Aí essas amígdalas acionam lá as suas suprarrenais, que ficam aqui em cima dos rins. E essas suprarrenais então vão produzir os hormônios de estresse. Adrenalina, noradrenalina. Então por isso você muitas vezes deve estar falando assim, eu estou na maior adrenalina. E aí você não consegue dormir. Você começa a viver um padrão altamente destrutivo. O estresse basicamente tem 4 fases. Fase 1 é a fase Quando eu falo fases, não pensa que isso é de um dia para outro. Pensa em anos. Fase 1 é a fase da adaptação. Sobe a adrenalina. Então você não sente, você está bem, você precisa dormir. Você pode comer qualquer coisa. Você precisa, sei lá, você faz coisas absurdas. A fase 2 é a fase da resistência. É a fase em que você, então, já tem uma alta do cortisol. Aí você resiste. Né? Só que você começa a ter alguns problemas. Depende do qual é o seu órgão. Qual que é o seu órgão de choque? Deixa eu te mostrar para vocês aqui, ó, um padrão. Esse aqui é o exame que eu faço. Aqui mostra como que está o seu sistema nervoso autônomo, está a sua resposta a estresse. O padrão ótimo seria o cinza. Esse pastor aqui, ó, tá vendo a bolinha lá no laranjado? Então, olha o sinalzinho de perigo, 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 perigo. Eu já peguei pastor lá no vermelho. Vermelho significa que perigo, 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 né? E olha aqui como que o estresse, só para você ver esse exame, aqui está mostrando quais são desse pastor, quais são os órgãos onde o estresse mais atua. Cada um de nós temos órgãos de choque, órgãos-alvo. Então, por exemplo, você vai olhar para Timóteo, você vai ver que ele teve uma gastrite nervosa, não foi? Você vai ler a Bíblia, mas ele também teve um quadro de fobia social. Você vai ver lá que uma passagem diz assim, olha, Paulo dizendo assim, toma cuidado com o Timóteo, vê como você fala com ele, trata ele com jeitinho. Mas eu quero falar também de um outro... Então você vai vendo aqui, ó, tudo alterado. Ó, coração. Sabe aquela sensação, às vezes, talvez você já tenha tido, acordar à noite com aquele coração disparado, aperto no peito, aquela sensação, eu preciso ir porque eu estou infartando, eu vou numa emergência, chega lá, faz os exames, o médico fala, não, está tudo bem, é estresse. Alguém já aconteceu isso? Ou talvez você tenha ouvido histórias assim. Estresse. Aqui estou mostrando para vocês o que estresse faz. Quadros de, por exemplo, retocolite, síndrome colo irritável. Às vezes você recebe a notícia, eu tinha um pastor conhecido meu, que ele, quando tinha uma situação de estresse, banheiro, diarreia, colo irritável, enxaqueca, quadros de hematite, herpes. São todas manifestações que os organismos dizendo assim, ó, eu estou resistindo, mas já estou mostrando para você que a coisa não está dando muito certo. E aí, depois vem para a fase 3, a fase da quase exaustão. Caiu a adrenalina. Você começa a ficar cansado. Aí você começa sempre a querer manter, claro, o seu nível que estava acostumado. Como você faz isso? Geração Red Bull. Você vai tomar estimulantes, entre eles café, Red Bull, todas essas coisas. Você vai funcionar de uma forma artificial. E hoje, por exemplo, nós temos alguns medicamentos que fazem isso. Hoje é muito comum as pessoas terem TDA. Já ouviu falar sobre TDA? Transtorno de déficit de atenção, porque começa a ter imagina esse estresse crônico, ele começa a bloquear o funcionamento do seu cérebro. O cortisol, quando ele muda, cortisol é o hormôniozinho do estresse, é o que prepara você para viver o dia. Então, quando muda esse cortisol, ele bloqueia no seu cérebro
GNF, Growth Neuronal Factors, fator de crescimento de neurônios, você começa a ficar burro. Porque você não cresce mais neurônios, você não forma mais neurônios novos. E aí você começa a criar um grande terreno, um bom terreno para doenças demenciais, inclusive Alzheimer. E aí, imagine então esse cortisol mudando ali os nossos neurotransmissores. Você não consegue mais ter capacidade de raciocínio de uma forma adequada, porque baixou dopamina, não tem memória e concentração boa. Você começa então a baixar a serotonina, seu pavio fica curto. Né? Alguém chega para dar para você, bom dia, paz do Senhor, você fala assim, por quê? Você não vai falar isso, né? Porque você tem o fruto do Espírito, a temperança, então você segura. Mas em vez de você explodir, às vezes você implode. É mais ou menos assim que acontece? E aí você começa a ter alteração no GABA. É um neurotransmissor que está ligado muito com a parte de colocar o cérebro no estado alfa, padrão de relaxamento. Você não descansa. Você vai tentar, aquele versículo para você vira uma utopia. Em paz me deito e durmo porque o Senhor está comigo. Você não consegue mais dormir. Não, doutor, eu durmo. Eu tomo aquele remedinho, apago. Ok, você não dormiu, você apagou. Você não fez ciclo de sono. Você não entrou em fase REM. Não tem memória e concentração para fixar. Não faz. Então você começa a ficar esquecido. Você começa a esquecer. E aí também altera oxitocina. Oxitocina é o neurotransmissor que a Bíblia fala, não deixei de congregar-vos. Ela está dizendo com isso, mantenha a sua oxitocina alta. Por isso que essa questão do lockdown foi tão terrível. Porque a oxitocina é liberada quando você tem contato. Quando você tem contato, quando você abraça, quando você dá palavras de encorajamento, quando você é grato, isso libera oxitocina. Então imagina a gente trancado, sem congregar, o que aconteceu, né? Então, você está vendo aqui todos esses órgãos, mas eu quero falar para você de um cara que está na palavra. Esse aqui, Epafrodito. Você conhece esse cara? Filipenses 2, 25, 27 a 30. É muito interessante esse Epafrodito, eu creio que vocês conhecem, ele era um dos discípulos de Paulo. E a palavra nos fala que Epafrodito era alguém, ele era grego. E como ele era grego, ele não entendia o conceito judaico de espírito, alma e corpo. Porque para os gregos, o corpo era algo que devia ser destruído. Espírito era bom, destrua a carne. Então, ele se converte, mas ele continua funcionando segundo a forma antiga de pensar. E a Bíblia diz em Romanos 12, 2, transforme-se pela renovação da vossa mente, para que você possa compreender e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bom, então o que acontece? Ele começa a ficar doente. E esse texto é muito interessante, porque ele diz assim, Paulo diz assim, contudo penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Pois ele tem saudade de todos vocês, está angustiado, porque ficaram sabendo que ele estava doente. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Esse texto está falando sobre algo interessante. Epafrodito escolheu viver pela misericórdia, não pela graça. Muitos de nós não entendemos que hoje nós vivemos pela graça. Se a Bíblia diz que só a graça te basta, a minha graça te basta, está dizendo, viva pelo meu padrão. Se Jesus diz que o meu fardo é leve, ele está dizendo para você, olha para mim, do jeito que eu respondo às situações. Se você está vivendo um padrão de estresse crônico, você não responde às situações, você reage às circunstâncias. Porque você não está permitindo com que o seu córtex cerebral esteja dominando. Debaixo da mente de Cristo, seu espírito entra em contato com o Espírito Santo, há um alinhamento com aquilo que a palavra quer ao seu respeito, e você, então, vive essa realidade de Jesus na sua vida. Mas, se eu estou vivendo um padrão de estresse crônico, eu não consigo isso, porque eu sempre estou com a mensagem, perigo, 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 perigo. Bom, então você vai vendo então, que Epafrodito vive esse padrão.
ele continua pensando da forma antiga. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E isso gera, então, um padrão que leva ele quase à morte. Paulo ora por ele, e é claro que Deus tem misericórdia de Paulo, e aí Epafrodito, então, tem um tempo para viver um tempo novo. Mas nós vamos ver que esse não é o padrão que a Bíblia diz sobre o que é uma vida abundante. Olha lá, esse texto. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vou falar outro texto para você. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. E o texto que eu gosto muito. Eu vou colocar na Bíblia a mensagem. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. E outro texto que eu coloquei na Bíblia mensagem, perdão. Ou vocês não sabem que um corpo é um lugar sagrado onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto? A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus, portanto, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. E um outro texto, 3 João 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então esses textos começam a nos mostrar qual é o padrão de vida abundante. Nos mostrar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que são seus filhos. Ou seja, se a Bíblia nos diz, em Jó 5:26, que em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo, ela está dando padrão, ela está dizendo que você vai viver até morrer, não sobreviver. Então eu estou liberando sobre a sua vida nessa manhã, que você vai viver até morrer. Eu não sei quanto tempo Deus vai te dar, talvez seja os 120 anos, mas até lá você vai viver até morrer. Eu já conheci pastores que trabalharam. Aos 40 anos, esse pastor foi acometido de mal de Parkinson. E aí ele ia para o templo carregado e lá ele chorava, porque ele não conseguia mais colocar em prática o seu chamado. Então, na autoridade do nome de Jesus, nós cantamos isso, há poder no nome de Jesus, para cadeias quebrar. Nós cantamos isso, você cantou isso. Estou liberando, na autoridade do nome de Jesus, uma quebra de todo esse padrão de encurtamento de vida. Eu estou liberando sobre a sua vida que você não vai mais sobreviver até morrer, você vai viver até morrer. Em nome de Jesus, e como está esse texto, Jó 5:26, vai ser a sua realidade. Salmo 91:16, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Vida longa, vida longa. Então, nós olhamos para a palavra e vemos algo tão tremendo. E, doutor, como isso pode ser real para mim hoje? Nós podemos olhar para alguns personagens da Bíblia e vermos como isso pode ser estabelecido para nós. Vocês conhecem a história de Caleb, não preciso nem falar sobre ele. Caleb chega, aos 40 anos, ele recebe do Senhor uma palavra de que ele ia receber uma terra. E aí, aos 85 anos, ele chega para Josué e fala assim, opa, eu vim aqui receber a minha promessa. Eu creio que todos vocês têm uma promessa do Senhor, não é? Amém? Ok. Deus sempre cumpre a sua promessa. Sempre cumpre a sua promessa. Só que a promessa tem duas partes. Tem a parte de Deus, que Ele sempre vai cumprir, e tem a sua parte. Quando a promessa chegar na sua vida, você vai estar pronto para permanecer no lugar da promessa? Esse é o detalhe. Se você for lá para Caleb, você vai ver que ele fala assim, olha, eu estou tão forte como no dia em que o Senhor me enviou. Sabe o que ele estava querendo dizer? Isso aqui, ó. Ele tinha 85 anos de idade cronológica. Então, a Bíblia diz isso. Você vai viver até os 120 anos. Mas olha outro texto, Salmo 90:10. Que a gente sempre acha que, puxa, você vai explicar para os seus membros, para as pessoas que estão com você. Você fala assim, pastor, a Bíblia não está se contradizendo? Então agora eu vou dizer para você, você vai dizer assim, a Bíblia nunca se contradiz, diga isso comigo. Ela sempre se complementa. Vou te explicar isso aqui.
Esse texto está falando sobre idade biológica. Olha lá. Moisés, provavelmente, que escreveu esse texto, está dizendo assim que os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, quem sabe, 80 anos. Caleb tinha 85 anos, mas ele estava dizendo para Josué, eu tenho 85 anos de idade cronológica, mas a minha idade biológica é de um homem de 40 anos. Se a gente for fazer a conta, vamos dizer assim que ele chegou lá aos 120 anos. Qual que seria a idade biológica de Caleb? 70, 80 anos. Entenderam? Glória a Deus. Então você já tem mais um argumento aí para dizer, olha como a Bíblia é fantástica. Então, você vai olhar para Caleb e vai ver uma realidade que eles viviam. Mas algumas coisas interessantes. Primeiro, eles viviam seguindo aquilo que estava na palavra. E olha o que acontece hoje. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, não é informação. Informação você tem bastante, muita informação. Mas o problema é que nós muitas vezes não filtramos essa informação de acordo com a palavra, que é o conhecimento. Isso não se torna em sabedoria, ela só fica aqui e nunca desce para cá. Às vezes o nosso filtro continua sendo igual ao de Epafrodito. Não é o filtro da palavra, não é a realidade de quem você já é em Cristo Jesus. Porque imagina que quando nós lemos aquele texto que Deus abrirá rios nos desertos e fontes nos vales, ele está falando sobre algo interessante. Você e eu estamos muito acostumados a funcionar da forma como nós fomos programados para funcionar. Imagina as vias neurais aí do seu cérebro. Você funciona segundo a sua inteligência emocional, ou mesmo a sua inteligência racional. Você funciona dessa forma. Mas como, pensa bem, vai funcionar segundo a sua inteligência emocional? Se os seus neurônios, seus neurotransmissores estão todos bagunçados, está baixo serotonina, está baixo dopamina, está baixo GABA, está baixo oxitocina, como que você vai reagir da forma correta, baseado na sua inteligência emocional? E a Bíblia está falando sobre assim, olha, se você nasceu de novo, você tem uma nova via. Eu vou abrir rios nos desertos. Ele está dizendo assim, que a sua inteligência agora, a sua vida, e Jesus fala vida e vida em abundância, ele está dizendo assim, seus 3 tipos de vida, vida bio, suquei, anastrofê, vão ser agora influenciadas, dirigidas, comandadas pela Zoe. Vida Zoe, inteligência espiritual. Rios nos desertos significa que o Senhor começa a mudar a forma de você pensar. Você não pensa mais do jeito como você estava programado, mas segundo aquilo que a palavra diz a seu respeito. É por isso que a gente precisa entender que não adianta você ter informação, porque informação você processa, mas conhecimento você recebe, abriga no seu coração e aquilo se espalha para todas as células do seu corpo. E a Bíblia diz que você tem que guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. As fontes de vida. Talvez você, como eu, muito tempo trabalhou ou trabalha só podando ali ou tirando aquelas sujeirinhas externas. Esses dias atrás eu estava na minha casa e entupiu a pia do banheiro. A pia do meu banheiro é aquela, não é o ralo assim, aquele que é um negócio assim. E aí eu fui lá tentar tirar aquele negócio, fui tirando, e saíam algumas coisas, umas sujeirinhas aqui, um pouquinho de limo, tal. E eu estava meditando nesse versículo antes, guarda teu coração, porque dele procedem as saídas de vida. E aí veio esse versículo. Eu entendo assim que Deus fala em qualquer circunstância, em todas as situações. E aí, vai na saída. Aí o que eu fiz? Fui embaixo da pia, ali desenrosquei, aí saiu todo aquele tufo de sujeira. Aí começou a fluir a água. Aí o que aconteceu? Talvez você e eu, muitas vezes, só ficamos tirando essa sujeirinha de cima. Mas nessa manhã o Senhor quer tirar e limpar as saídas de vida. Para que do seu interior comecem a fluir rios de águas vivas. Vida. Vida. Tem que fluir vida. Mas olha que, como eu falei para você, você não pode culpar seus pais. O câncer, isso aqui foi publicado em 2008. Olha quanto tempo nós temos. Dizendo que o câncer é uma doença evitável que exige grandes mudanças do estilo de vida. E esse slide aqui mostra para você a pizza lá em cima. A pizza é sem glúten. Olha lá, mostra aquela parte verde lá, environment, significa ambiente. 90%, 95% é o jeito que você está vivendo. O pior de tudo é que nós, como cristãos, que temos
estabelecido para nós, liberado para nós, vida abundante, não estamos vivendo vida abundante. Nós estamos vivendo não estilo de vida, mas estilo de morte. Estilo de doença. E olha lá. Aqui do lado esquerdo, você mostra o fator genético de um câncer de mama, 1,8, um câncer de próstata, 2,2. Então a média é 2%. Mas olha aqui desse lado, do lado direito. Obesidade, 10 a 20%. Dieta, 30 a 35%. Ou seja, 50% pelo menos é aquilo que você está ingerindo. A propósito, um dos símbolos do cristianismo é um peixe, né? Aquele ditado que minha avó dizia, o peixe morre pela boca. O cristão morre pela boca. Sempre ouço aquilo lá, crente não bebe, mas come, né? Come. E come muito mal. Ontem eu compartilhei aqui na igreja que um irmão chegou para mim, doutor, glória a Deus, eu estou fazendo um jejum. Eu falei, glória a Deus, irmão, que bom. Quer dizer que você está aumentando o seu GH. O GH é o hormônio de crescimento. Ele tem esse nome porque até os 20 anos faz você crescer. Depois faz você não envelhecer. Se você dorme, você tem GH. Se você não dorme, seu GH vai lá para baixo. Aí você vai ficando mais rapidinho um maracujá de gaveta. Aí envelhece rápido. Envelhece rápido. Aí eu falei assim, então está aumentando o seu GH, porque se você faz jejum, aumenta o seu GH. 2.000% nos homens e 1.300% nas mulheres. Então, se você faz jejum, você já tem esse benefício, além do benefício espiritual, ok? Quando você faz jejum também, você está possibilitando ao seu organismo fazer uma autofagia, ou seja, deixando as coisas que para trás ficam. O seu organismo consegue processar aqueles restos celulares que vão fazendo, vai entupindo. Não tem seu quartinho do lixo na sua casa lá? Quando você vai pegar aquilo lá, depois você faz a limpeza, meu Deus, tinha tudo isso aqui. Então, se você faz jejum, você possibilita para o seu organismo fazer esse processo de autofagia. Então, esse irmão chegou para mim e falou assim, doutor, estou fazendo jejum, glória a Deus, aleluia. Coca-Cola, doutor. Jejum de Coca-Cola. Eu falei, meu irmão, eu tenho uma triste notícia para dizer, isso não é jejum, isso é libertação. Porque jejum é de alimento que Deus cria, alimentos que trazem vida. Você para de ingerir vida, mortifica a sua carne e volta a ingerir vida, não é assim? Então, produtos alimentícios que trazem morte, isso não é jejum, isso é libertação. Daqui alguns meses, eu quero lançar no máximo em 2 meses, um curso sobre demência. Já estou preparando todo esse material sobre demência. E você sabe como que é o dia de alguém que quer ter demência? Primeiro, você não dormiu à noite, ou dormiu muito mal. Talvez você tenha apneia do sono, e você não consegue ter um sono padrão, você não recupera. Você ronca, você range seus dentes, então você tem um sono agitado. Aí você acorda de manhã cedo, você vai lá, pega café com leite e açúcar. E, claro, um pãozinho, com aquela farinha branca, e uma margarina por cima, só para complementar. E, não pode faltar um omeprazol, preciso ter um antiácido. Aí você bloqueia a formação de vitamina B12, e aí você não produz neurônios. Não, mas você também tem que tomar um remedinho. O doutor passou também para mim um remedinho para colesterol, uma estatina. Ótimo. Seu colesterol ficou lá embaixo, mas não sei se você sabe que colesterol é matéria-prima para a formação de hormônio. Todos os hormônios sexuais e todos os hormônios de estresse, matéria-prima é colesterol. Se o teu organismo está aumentando o colesterol, provavelmente ele está aumentando porque o seu organismo está com baixa de algum hormônio. E aí ele vai fazer o quê? Aumenta a matéria-prima. Aí você vai lá e toma estatina. Se o seu colesterol está abaixo de 160, você se torna um candidato sério a ter pensamentos ou pelo menos atitudes suicidas. Então, 160 para cima, total. Não caia nessa besteira de baixar seu colesterol abaixo disso. Só que se você não tem colesterol, você não forma neurônio. Que o colesterol também é a capinha do neurônio. Você começa a perder neurônio. Você começa a ficar burro. E aí, você já se entupiu de lixo, aí você começa no Red Bull, né? Porque você não tem energia, acabou a energia. Aí você chega no café à tarde, no seu almoço, e aí você tá igual os guerreiros de Saul lá, todo mundo com fome, chega Jonatas lá, toma um melzinho,
você acha que acabou o mundo, você quer comer tudo, né? Você fica igual uma jiboia depois do almoço. E, claro, litros e litros de Coca-Cola, porque tem que descer. Pensa na digestão como um incêndio. E aí você está apagando o incêndio. E aí você vai e continua cansado, seu sonho de consumo. Atividade física, para que atividade física? Doutor, Jesus está voltando. Para que eu vou fazer atividade física? Então vou dizer uma coisa para vocês. A porta é estreita. E aí, então você só vive ficar sentado, né? Não faz nenhum alongamentozinho, nada. E aí lá, chega a noite e você continua o mesmo padrão. Estresse, estresse e estresse. Imagine isso se repetindo diariamente, por anos. Não adianta você pensar assim, doutor, é só um dia isso? Não. Padrão, estilo de vida, ou seja, estilo de morte. Então é isso que vai criando, olha ali como que é a nossa vida. Aqui é o cartão de crédito. Então 120 anos, então Deus te deu um cartão de crédito aí, 120 milhões, e o problema é assim, ó. Então basicamente esse aqui é como nós vivemos. Dos 0 aos 20 anos nós crescemos, você vai crescer, você tem hormônio de crescimento. Aí, dos 20 aos 40 anos é o nosso intervalo de saúde. E aí você passa o cartão. Você nem olha como que está seu limite, nem olha quanto você está gastando. Pá, 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 pá. 40 anos. Chegou a fatura. Aí você começa a pagar juro, porque você não tem mais como pagar o principal. Aí você começa a ter processo de degeneração, seu organismo começa a sentir isso. E aí, aos 60 anos, você começa a ter lesão. As doenças começam a ficar, não somente na função, mas começa a ter lesão. E aí, você convive com a doença durante o período e, normalmente, aos 80 anos, você morre, né? Então, olha lá, uma granada. Nosso estilo de vida deveria ser chamado de estilo de morte, né? E aqui, o que você faz quando você convive com a doença? Você convive com a doença quando você começa a tomar medicamentos para tratar sintomas. Basicamente é isso que você faz. Então você toma um medicamento para isso, para aquilo lá. Você convive mais tempo com a doença. Mas você sabe qual que é a terceira causa de morte nos Estados Unidos? Iatrogenia. Doença causada por medicamentos. Então você vai ler bula de medicamento, você fica assustado, né? Às vezes o médico diz para você, não precisa ler a bula. Porque você vai ver que talvez você comece a tomar um remédio para isso, e aí tem que tomar outro remédio para combater o efeito daquele primeiro remédio, e aí vai somando. Eu já atendi pacientes, pastores, tomando 8 tipos de medicamentos psiquiátricos. Então você vai somando. Então você convive mais tempo com a doença. Você sobrevive. E olha o que esse estilo gera. Inflamação. Bate aqui. Sabe o que tem aqui? 80% das suas células de defesa estão aqui no seu intestino. 80%. Agora imagina todo dia você comendo lixo. Todo dia. A gente come em média na nossa vida 60 toneladas de alimento. Imagina que grande parte disso é lixo. Você acha que o organismo tem condições de eliminar isso? Não tem. Você começa a quebrar essa barreira, acionar o exército de soldados aí da defesa, e aí começa aquela mensagem frequente e permanente. Perigo, 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 perigo. Alguém serviu aqui? Imagina se todo dia você tivesse lá aquela mensagem. Perigo, 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 perigo. Fica aquela bagunça. E isso gera o que nós chamamos de inflamação. Essa inflamação acontece dentro dos seus vasos sanguíneos. É o que nós chamamos de inflamação endotelial crônica. E ela, então, cria o terreno para essas doenças que vocês estão vendo. Doenças autoimunes, por exemplo, psoríase é uma doença autoimune, vitiligo é uma doença autoimune, as doenças reumáticas são doenças autoimunes, a tireoidite é uma doença autoimune, a colite também é uma doença autoimune. Então você começa a ter várias manifestações do seu organismo fabricando anticorpos contra ele mesmo. Então você começa a ter câncer, como eu falei para vocês, o terreno para câncer. A célula cancerígena não é uma célula alienígena. Ela é uma célula doente. É uma célula sua que está sofrendo agressão constante, frequente, diária.
e ela vai se defender. Quando você sofre agressão, você vai se defender. O nosso organismo também funciona dessa forma. Então ele volta para um estado de defesa. E é por isso que ela começa a multiplicar, multiplicar, multiplicar. E aí então cria esse processo tumoral, cria o câncer. E diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é uma nutropatia. É uma doença por fator nutricional. Ela é causada por alimentação. E se é a alimentação que causa, provavelmente é a alimentação que cura, não é? Já pensou nisso? Se você muda a sua matriz energética, em vez de consumir carboidrato, da forma como você está consumindo, e passa a mudar a sua matriz energética, por exemplo, para gordura. Muito interessante, quando eu mudei para Minas, eu até fiz para o Senhor uma pergunta assim, Deus, por que o Senhor me trouxe para cá? A comida aqui é muito farta. A comida aqui é muito gordurosa. Mas sabe o que aconteceu? Eu comecei a atender várias famílias e eles falaram assim, não, meu pai viveu até os 94 anos, 95 anos. Famílias com história de longevidade, e era frequente isso. Sabe qual que é? Eu perguntava, qual que é a alimentação deles? Ah, doutor, banha de porco. Só na banha de porco. E eu falei assim, e como que eles começaram a ficar doentes? Ah, doutor, eles mudaram para a cidade. Aí eles pararam de comer banha de porco, começaram a comer óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola. E aí eles ficaram doentes. Está vendo o fator alimentar aí? Mudança. E aí eu comecei então a ver Deus, obrigado por que me trouxe para cá, porque eu poder restaurar esse padrão de alimentação saudável, né? E olha que interessante. Se você começa a viver aquilo que a Bíblia diz sobre saúde, primeiro, você começa a alimentar com os alimentos que Deus cria. Você começa a tomar água, você começa a dormir, você começa a reagir bem ao estresse, sabendo como lidar com o estresse. Então você não reage mais ao estresse, mas você responde. Você começa a fazer atividade física. A propósito, teve um teólogo que fez um cálculo mostrando que Jesus andou em média, acho que 37 mil quilômetros durante a sua vida. Então deu quase a volta ao mundo ali na linha do Equador. Fora o fato de que Jesus, como ele era carpinteiro, né, ele era alguém com uma estrutura ósseo-muscular muito forte, né? Então, se você vai ler a Bíblia, é fácil você concluir isso, né? Nenhum dos seus ossos foram quebrados porque ele tinha uma estrutura ósseo-muscular muito forte, né? E ainda em choque hemorrágico, choque hipovolêmico, ele carrega a cruz por pelo menos meio quilômetro, em choque hipovolêmico, né? Então, você vai ver como que Jesus era alguém que vivia essa realidade. Então, você começa a viver essa realidade do estilo de vida de Jesus, e quando ele tinha sono, o que ele fazia? Dormia, não importa a tempestade que estava ao redor dele, ele dormia, né? E quando ele tinha sede, o que ele fazia? Tomava o quê? A propósito, eu tomava 3 litros de coca por dia, tá, pessoal? E sabe como o Espírito Santo me convenceu? Depois de um plantão que eu tinha feito, um plantão assim terrível assim, no aspecto dos casos que eu peguei, mas foi muito compensador pelo que aconteceu, por ajudar muitas pessoas e tal. Aí cheguei em casa, a minha esposa, era final de ano, tinha aquela Coca-Cola dourada, não tinha? 3 litros, acho que um negócio assim, até com lacinho vermelho e tal. Minha esposa já chegou com um copo da Coca-Cola, gelo, e ela fez assim. Deu vontade de você já? Eu estendi mais o gásinho só para dar vontade. Ela colocou o copo lá. Aí estava tomando, falei assim, Deus, obrigado por essa Coca-Cola. Tal. Aí veio 1 Pedro 5,7. Lance sobre Deus a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Aí o Espírito Santo falou assim, o que você fez agora? Diz para mim um versículo de novo. Aí aquilo já começou a queimar. Aí eu falei, eu lancei sobre a Coca-Cola a minha ansiedade, porque ela tem cuidado de mim. Idolatria. É idolatria. Tudo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. Então esse ditado, crente não bebe, mas come, é idolatria. Isso é glutonaria. É terrível isso. É terrível isso. É o nosso pecadinho de estimação, né? E aí, olha o que acontece quando você começa a viver o estilo de vida de Jesus. Você começa a mudar esses fatores. E claro, muitas vezes vai ser necessário você suplementar.
Porque o nosso estilo de vida atual não permite que você só com a alimentação consiga tudo que você precisa só com a sua alimentação. Talvez você vai ter que suplementar. Hoje em dia, por exemplo, está muito em voga você usar vitamina D, vitamina C e zinco, não é assim? Isso é suplementação. Isso é suplementação. Você está dando para o seu organismo condições para que ele possa ter um aporte suficiente de nutrientes. E olha o que acontece quando você faz isso. Olha lá. Dos 40 anos, o seu intervalo de saúde vai para 80 anos. Isso está disponível para você hoje. Mas eu vou fazer a pergunta que Jesus fez. Você quer ser curado? Vou perguntar de novo. Você quer ser curado? Então, porque não adianta a gente entender tudo isso aqui, mas a gente ser só ouvinte. Praticante da palavra não significa você só conhecer a palavra do Senhor, você tem que conhecer o Senhor da palavra. E eu tenho que aplicar isso em todas as áreas da minha vida. Se a Bíblia diz que a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós, quer dizer que eu tenho alguém como modelo, Jesus. Então eu tenho que olhar para Jesus em todas as minhas áreas. E como eu falei para vocês, o que Jesus fazia, o que nós devemos fazer é sempre olhar para Jesus. Sempre você tem que olhar para Jesus. E eu comecei a olhar para Jesus. E eu vi que muitas das coisas que eu fazia mesmo dentro do Metanoia não estavam baseadas em Jesus. E eu comecei a olhar para Jesus em todas as áreas. Em todas as áreas. E quando eu comecei a entender isso aqui, ó, o Senhor deu para cada um de nós uma Ferrari. Você pode dizer assim, eu sou uma Ferrari? O mundo pode estar dizendo para você, não, você é um Fiat 147. Mas você é uma Ferrari. Mas sabe o que a gente está fazendo com a Ferrari? Isso. Vou te mostrar uma foto. Eu tinha 28 anos aí. Olha o que eu estava fazendo. Né? Então, esse versículo, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que você seja capaz de compreender, de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, eu creio que o Senhor está nos permitindo viver um tempo muito especial na igreja. No começo do século XX, houve o derramar do Espírito, então a vida espiritual muda, houve o elemento do Espírito. Ali na década de 70, 60, 70, toda essa parte de trabalho da alma, da parte emocional, eu creio que agora chegou o tempo desse alinhamento também do nosso templo, do corpo. E você, cada um de vocês, foi a geração escolhida para viver esse tempo novo. Muitos de vocês aqui passaram pelo Covid, passaram por algumas outras experiências tão terríveis. Há pouco tempo atrás eu tratei de uma pastora e que ela estava com um quadro de lúpus eritematoso sistêmico, uma doença autoimune, grave. Ela tinha lesão no seu rim, tinha um quadro de insuficiência renal. E ela, então, começou a contar toda essa história e comecei, então, a acompanhá-la. Bom, hoje eu tive a feliz notícia, alguns dias atrás, de que ela estava com os seus marcadores todos normais, o seu rim voltou a funcionar normal, ela havia perdido 20 quilos, porque ela desinflamou, ela desinchou. Eu não estou dizendo para você que, doutor, para ser saudável ou para ser, eu tenho que ter aquele corpo de saradão? Não. Há pouco tempo atrás também eu tratei uma jovem, 34 anos. Ela havia feito um ciclo de anabolizantes. A testosterona da mulher, o normal é de 50 a 75, esse é o normal. Ela tinha uma testosterona de 700. No dia que eu tiver a testosterona de 700, eu vou estar muito feliz da vida e contente. Ela tinha a testosterona de 700. Sabe o que aconteceu com ela? Ela teve um AVC, com 34 anos, teve um esmagamento de carótida e teve trombose nas artérias vertebrais. Sabe o que aconteceu com ela? O Senhor teve misericórdia dela. Ela não ficou com nenhuma sequela. 34 anos. Vocês entendem? Eu não estou falando aqui de, eu tenho que ter um corpo assim, tal. Não, eu estou falando de, eu tenho que estar
no padrão que Deus estabeleceu para mim. Essa é a diferença. Quando eu comecei todo esse processo de metanoia, eu fiz uma oração. Eu já tinha feito várias vezes dieta, tomei medicamento, inclusive. Mas eu sempre aquela coisa, defeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Aí eu cheguei e falei, Deus, Pai, eu sempre quis fazer, sabe aquela questão da parceria com o Espírito Santo? Eu falei assim, Espírito Santo, me mostra qual o peso que o Senhor quer que eu chegue agora. E aí, eu cheguei no peso que eu achava que deveria ser, só que eu continuei perdendo mais. Então, é sempre essa, você tem o maior amigo, o melhor amigo, você tem o seu maior conselheiro. Talvez você não, doutor, eu não tenho toda a bagagem que o senhor tem, não sei isso, não sei aquilo, mas você tem o maior. Imagina que eu aqui, ontem, por exemplo, quando eu estava indo para cá, quando eu entrei no avião, acabou o Wi-Fi. E eu fiquei só com a memória que estava armazenada no meu celular. É isso, se eu escolho viver segundo aquilo que eu acho, eu continuo funcionando só com a memória do meu celular. Mas quando eu acesso essa vida, essa inteligência espiritual, essa comunhão com o Espírito Santo, eu entro no Wi-Fi dos céus. Então escolha nessa manhã viver essa realidade. Eu acho que o meu tempo acabou. Acabou. Então eu quero orar com vocês. A propósito, eu tenho 2 cursos na plataforma da Orvalho.com, Estresse e Sua Saúde e Fundamentos de uma Vida Saudável. E na nossa plataforma, aqui na Metanoia, aqui ó, Metanoia Saúde, nós temos o projeto 21 dias. São 21 dias porque o Metanoia é um seminário. Então aquilo que eu falei para vocês aqui é algo muito, que o Espírito Santo me levou a falar nessa manhã. Mas acesse lá, projeto 21 dias, compartilhe, porque aquilo que é bênção na sua vida não pode ficar só para você. Eu sei que você não é largo, eu sei que você sempre prega sobre isso, de que você tem que ser canal de bênção. Então, acesse, porque realmente é um tempo precioso. Aqui nós dedicamos tempo para isso, pedimos toda a orientação do Espírito Santo. Teve uma aula, inclusive, a aula 16, né, do projeto 21 dias, que ela não deu um problema, apagou o arquivo e eu fui regravar. E aí, quando fui regravar, assim, eu fui tomado. E aí, as pessoas compartilham, doutor, aquela aula 16 ficou, meu Deus, Deus tocou no meu coração. Então, a gente fica muito feliz por estar disponibilizando esse projeto. Daqui a pouquinho a gente vai colocar esse projeto de demência também, tá, pessoal? Então, eu creio que vai ser uma ferramenta poderosa para você não ter Alzheimer. Doutor, é possível isso? Sim, é possível. Só que você não pode ser mais Casas Bahia. Casas Bahia é só amanhã. Não é assim? A propaganda da Casas Bahia? É só amanhã. É hoje que começa. A Bíblia diz que hoje é o tempo da salvação. Tem que começar hoje. Eu quero orar com você. Você pode ficar em pé? Bom, desde que comecei a ministrar, antes eu ministrava de uma forma, eu sou 3ª geração de batistas. E eu ministrava sempre com os slides, tudo bonito aqui. E aí, a primeira vez que eu fui ministrar no Moriá, lá nos Estados Unidos, estava ministrando lá para americano. E aí o Espírito Santo falou comigo, ore pelos enfermos. E eu falei assim, Deus, tem aqui a pastora Débora, o pessoal lá do Moriá, alguém já foi lá, conhece a Estância Paraíso? Não. É um lugar de cura, lugar de restauração. E é um lugar onde o fogo desce, vou colocar assim. E eu falei assim, Deus, tem aqui a pastora Débora, povo aqui do Reteté, tal. Deixa eles orarem, tem oração. Então, daí o Espírito Santo falou assim, ore pelos enfermos. E eu comecei a orar. E a partir daí eu nunca mais parei de orar. Então, se Deus permitiu estar aqui com vocês, eu tenho que orar por vocês. Porque eu entendo aquilo que está em Marcos 16, 17, 18. Quando eu orar pelos enfermos, eles serão curados. Eu creio que isso é cristianismo normal. Eu não posso viver menos do que cristianismo normal. Não posso viver cristianismo medíocre, né, na média. Eu tenho que viver sempre cristianismo normal. Então eu quero orar por vocês. E eu comecei a orar e eu comecei a entender que eu somente era aquele que liberava a palavra. Porque quem cura é Deus, na autoridade do nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Então eu só libero a palavra. Quem vai fazer é o Espírito Santo. E eu creio que nessa manhã já é uma manhã de cura.
manhã de restauração. Então feche seus olhos. Se você puder, coloque a mão sobre a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque nessa manhã a tua palavra foi pregada. Senhor Jesus, o teu nome foi honrado, glorificado, porque tu és o centro de tudo que está acontecendo aqui, Senhor Jesus. Tu és o centro. Então, Senhor Jesus, se tua palavra nos declara que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, e nós temos um Deus que zela pela sua palavra. Então, Senhor, aquilo que está em Atos 3,16, eu estou liberando sobre a vida dos meus irmãos nessa manhã. Pela fé, no nome de Jesus, esses que vocês estão vendo aqui, acabam de receber a perfeita saúde. Pai, então, o Senhor já está tocando lá no DNA. Todo aquele material genético que estava corrompido, destruído, que estava trazendo informações de morte, está sendo desligado agora em nome de Jesus. E o Senhor está ativando os códigos genéticos de vida e de longevidade. Senhor, eu libero sobre a vida deles a longevidade. 120 anos é o que está na tua palavra. Então, Senhor, estão liberados para viver 120 anos, não somente sobreviver, mas viver, Senhor. Então, Pai, vai ali, Espírito Santo, toca nas mitocôndrias, que são as usinas de força das células, e faz, Senhor, com que essas usinas que estão paradas, sejam ativadas agora com a água, com a dunamis, o poder do Espírito Santo, Senhor, vai movimentando essas turbinas agora em nome de Jesus. Senhor, e todo cansaço, toda exaustão, seja agora arrancada, paralisada em nome de Jesus. Eu estou liberando sobre a vida dele, Senhor, a mesma unção que havia sobre a vida de Filipe. A tua palavra nos diz que Filipe corria ao lado da carruagem. É isso que eu estou liberando sobre a vida deles, uma ativação, uma aceleração do seu ministério de anunciação da palavra. E não somente de anunciação, mas que as pessoas, a hora que eles abrirem a boca, terão entendimento da palavra. Senhor, o Senhor os colocou aqui, não somente para eles serem salvos e irem para o céu, mas o Senhor os colocou aqui para trazerem o céu aqui para a terra. Então, Senhor, eu estou liberando sobre eles a vida, a saúde do reino. Então, Senhor, o Senhor está tocando ali no sistema límbico, aquela área onde estão armazenados todo aquele banco de dados, Senhor, todas aquelas informações que estavam debaixo de um padrão, de um vírus do inferno, um vírus que dizia para eles, você não pode, você não consegue, você não é merecedor. Todas aquelas raízes de iniquidade sejam arrancadas agora em nome de Jesus, de medo, de ódio, de culpa e de inferioridade. Senhor, entra com o perfeito amor que lançou fora todo o medo. Senhor, que a mente deles estejam alinhadas agora à mente de Cristo, a realidade da mente de Cristo. Filipenses 4:8 sendo liberada sobre a sua mente. Nós agora cancelamos todo o pensamento que Satanás queria que você acreditasse que era seu, mas não é seu, porque você tem a mente de Cristo. Todos aqueles pensamentos de morte, de ódio, de culpa, de medo, estão sendo cancelados agora na sua mente em nome de Jesus. Eu tiro você agora da área da caverna, como Elias estava. Restauro você a um tempo, na autoridade do nome de Jesus, a um tempo novo, de alargamento, de ampliação do seu ministério. Pai, toca ali na mente racional, toca no córtex cerebral agora. Senhor, aquelas conexões de neurônios, aquelas sinapses que estavam mortas, sejam trazidas à existência novamente. Pai, traz à memória aquilo que dá esperança. Todo padrão de demência que estava se estabelecendo está cancelado agora em nome de Jesus. Vias neurais novas sendo criadas. Senhor, é como se aquela videira começasse a brotar, ramos, neurônios novos. Pai, traz aqueles sonhos novamente à existência, Senhor. Pai, normaliza os níveis de neurotransmissores, serotonina, dopamina, GABA, acetilcolina, oxitocina. Sejam normalizados agora em nome de Jesus. Eu cancelo na autoridade do nome de Jesus todo o terreno bioquímico que havia para uma depressão, um transtorno depressivo ansioso, uma TDA, transtorno de déficit de atenção, uma esquizofrenia, uma crise de pânico, uma síndrome de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, cancelados agora em nome de Jesus. Pai, a mente desses homens e mulheres, filhos teus, amados teus, entra agora em perfeito juízo, em equilíbrio. Eu estou cancelando na autoridade do nome de Jesus todo pensamento de morte, em nome de Jesus. Pensamento de desistência, acabou, não acabou, só começou agora. Pai, para isso restaura a área de sono. Toca lá na glândula pineal, normaliza a produção de melatonina. Senhor, aquele padrão de insônia acabou agora, em nome de Jesus.
Em paz você vai se deitar e dormir, porque o Senhor está contigo. Eu libero sobre sua vida Jó 33:15. O Senhor vai te visitar sim, em sonhos e visões, quando você estiver em sono profundo. Essa é a sua realidade a partir de hoje, em nome de Jesus. Senhor, eu vejo que o Senhor está aumentando a inteligência de vários deles aqui. Uma multiplicação, aquelas barreiras, aqueles bloqueios que haviam, estão caindo por terra agora em nome de Jesus. Pai, o Senhor está dando projetos novos, o Senhor está dando sonhos novos. Pai, aquela enxaqueca acabou agora em nome de Jesus. Aquela labirintite, aquele zumbido acabou agora em nome de Jesus. Senhor, aquele AVC que estava começando a se instalar, está cancelado agora em nome de Jesus. Aquele foco epilético acabou agora em nome de Jesus. Tumores cerebrais sendo curados agora em nome de Jesus. Pai, já vai lá no coração, coloca a mão no seu coração. Senhor, toca nesse coração que é a fonte de vida. Pai, um miocárdio novo, um pericárdio novo, insuficiência cardíaca, vai embora agora em nome de Jesus. Válvulas novas. Senhor, aquele nó sinatrial que estava defeituoso, ou seja, gerando arritmia, esse coração agora começa a bater segundo a frequência dos céus. Jesus, eu te amo. 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 Senhor, já limpa as coronárias. Toda placa que estava ali, ou em qualquer artéria, seja desfeita agora em nome de Jesus. Carótidas também sendo limpas agora em nome de Jesus. Pai, então todo terreno que havia para o infarto, para uma angina, está cancelado agora, em nome de Jesus. O Senhor toca no sistema venoso, todo tromboembolismo, toda sequela de um tromboembolismo, todo quadro de veias varicosas sendo curado agora, em nome de Jesus. Pai, toca no aparelho endócrino, no sistema endócrino agora, coloca a mão aqui, na frente do seu pescoço. Pai, em nome de Jesus, começa agora, como nós estamos ouvindo essa música, que é uma harmonia, começa a harmonizar agora, Senhor, a orquestra hormonal, desde o hipotálamo até a hipófise, todo tumor de hipófise seja curado agora em nome de Jesus. Pai, toca nessa tireoide, todo diagnóstico, hipotireoidismo, hipertireoidismo, cistos, nódulos, câncer de tireoide, curados agora em nome de Jesus. Senhor, toca nesse pâncreas, coloca a mão aqui do seu lado esquerdo. Senhor, todo o terreno que havia para um diabetes tipo 1, tipo 2, resistência insulínica, está cancelado agora em nome de Jesus, porque é uma normalização dos níveis, das taxas de células beta-2 pancreáticas. Pai, aquele tumor da cabeça do pâncreas, seja curado agora em nome de Jesus. Senhor, toca aqui no fígado, toca aqui do lado esquerdo, lado direito. Senhor, todo o diagnóstico que havia de esteatose hepática, de cirrose, seja curada agora em nome de Jesus. Toda alteração nas enzimas hepáticas, TGO, TGP, gama GT, seja negativado, normalizado agora em nome de Jesus. Senhor, todo tumor primário ou metastático de fígado, seja curado agora em nome de Jesus. Pai, toca nas suprarrenais, coloca as mãos aqui atrás, dos dois lados. Nós já liberamos sobre essa suprarrenal uma restauração da sua função, mas normaliza agora os níveis de cortisol, de DEA, de pregnenolona, de adrenalina, de noradrenalina, todo o cansaço, toda a exaustão, todo o quadro de burnout, seja agora curado em nome de Jesus. Todo o terreno que havia para uma doença autoimune, doenças alérgicas, está sendo cancelado agora em nome de Jesus. Eu quero liberar sobre as irmãs que estão aqui, as pastoras, um cancelamento de toda palavra de doença, de enfermidade sobre o seu aparelho reprodutor. Não é lugar de morte, é lugar de vida. Pai, então, nessa hora, mamas estão sendo limpas. Todo tumor, todo cisto, todo nódulo. Eu sei que o Senhor está trazendo várias pessoas à sua mente nessa manhã. Sabe por quê? Porque Apocalipse 19:10 é a sua realidade. O testemunho do que Jesus está fazendo aqui é o ensino profético. Se o Senhor está trazendo pessoas à sua mente, libera essa palavra sobre a vida, essa cura sobre a vida dessas pessoas, porque elas serão alcançadas, porque a oração de um justo pode muito esses efeitos. Pai, eu quero liberar sobre os ovários uma limpeza, todo cisto, todo câncer de ovário, toda doença de ovário policístico,
Toda alteração hormonal, de estrógenos, de progesterona, de testosterona, seja cancelada agora em nome de Jesus. Toca nessas trompas, toda fibrose, seja curada agora em nome de Jesus. Toca nesse útero, toda miomatose, toda endometriose, todo câncer de útero, de colo de útero, seja curado agora em nome de Jesus. Eu também libero sobre cada homem aqui a perfeita varonilidade. Pai, uma normalização dos hormônios masculinos, testosterona, DHT, 3-alfa-diol, androstenediona. Pai, abaixa agora o nível de estradiol, hormônio feminino. Volta para o normal agora em nome de Jesus. Todas aquelas consequências desse desequilíbrio estão canceladas agora em nome de Jesus. Todo terreno que havia para doença na próstata, câncer de próstata, câncer de testículo, câncer de pênis, estão sendo curados agora em nome de Jesus. Pai, já aproveita e toca nos rins. Toca nos rins, toda insuficiência renal, toda pedra, toda infecção urinária de repetição, toda bexiga que está com um quadro de um tumor ou mesmo uma infecção urinária de repetição, seja curada agora em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o seu aparelho digestivo. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que desde a boca até o ânus está passando a cura do Senhor agora. Então toda lesão, todo quadro de herpes, todo quadro de aftas na língua, toda esofagite, todo refluxo gastroesofágico, toda hernia de hiato, seja curada agora em nome de Jesus. Todo tumor de esôfago, seja curado agora em nome de Jesus. Toca nesse estômago agora, Senhor. Há muitos Timóteos aqui, Senhor, que estão com quadro de gastrites, sejam curados agora em nome de Jesus. Toda úlcera estomacal ou duodenal seja curada agora em nome de Jesus. Todo câncer de estômago seja curado agora em nome de Jesus. Senhor, toca nessa vesícula, limpa de toda pedra que está armazenada ali. Pai, toca nos intestinos, toda inflamação, toda colite, toda doença inflamatória intestinal seja curada agora em nome de Jesus. Toda constipação, todo pólipo, todo divertículo seja curado agora em nome de Jesus. Todo quadro de hemorroida ou fissura anal seja curado agora em nome de Jesus. Pai, toca no aparelho respiratório. Limpa agora, Senhor, toda ite, toda sinusite, rinite, faringite, amidalite, bronquite, toda lesão de cordas vocais seja curada agora em nome de Jesus. Toda tuberculose, foco tuberculoso seja curada agora em nome de Jesus. Todo câncer de aparelho respiratório seja curado agora em nome de Jesus. Toca nos olhos, toda lesão de nervo óptico, toda degeneração macular, todo quadro de glaucoma, toda hipertensão ocular, toda catarata, todo pterígio seja curado agora em nome de Jesus. Pai, toca no sangue, série vermelha, série branca, plaquetas, fator de coagulação, sejam normalizados agora em nome de Jesus. Toda anemia, toda leucopenia, toda leucemia, toda plaquetopenia seja curada agora em nome de Jesus. Todo linfoma seja curado agora em nome de Jesus. Senhor, coloca a mão ou no seu cabelo, ou na sua pele. Cura agora, Senhor, cabelo, pele, unhas, toda quadro de dermatite, seja ela psoriática, de contato, alérgica, atópica, seja curada agora em nome de Jesus. Toda alopecia areata seja restaurada, cada fio do cabelo, em nome de Jesus. Todo quadro de acne, todo quadro de psoríase, quadro de vitiligo, seja curado agora em nome de Jesus. Coloca a mão na sua coluna. Pai, o Senhor levantou cada um deles como colunas espirituais na sua igreja. Nessa manhã, essa coluna espiritual foi restaurada aí no céu, mas tua palavra nos diz que assim na terra como no céu. Então, na autoridade do nome de Jesus, o Senhor está dando agora uma coluna física nova para cada um deles. Senhor, vértebras novas, vértebras saradas, vértebras sem nenhum bico de papagaio, sem nenhum processo de osteoporose, vértebras no lugar correto, hérnias de disco sendo curadas agora em nome de Jesus. Aquelas raízes nervosas que estavam inflamadas, doloridas, sejam curadas agora em nome de Jesus. Nunca mais você vai ficar numa cama travado, com dores, porque o Senhor está te dando uma coluna nova nessa manhã, Pai. E com isso, se essas vértebras voltam para a posição normal, aquela perna que estava mais curta que a outra aumentou de tamanho. Em nome de Jesus, não tem mais uma perna curta que a outra, as duas pernas estão no mesmo tamanho agora.
em nome de Jesus. Senhor, já aproveita e toca nas outras articulações. Toca nos ombros, toca nos cotovelos, toca nos punhos, toca nas mãos, toca no quadril, toca nos joelhos, toca nos tornozelos, toca nas falanges dos pés. Cada uma dessas articulações, que haviam vários diagnósticos de artrose, de artrite, de bursite, de capsulite, estão sendo curadas agora em nome de Jesus. Toda epicondilite, toda tendinite, todo quadro de faceite plantar está sendo curado agora em nome de Jesus. Fibromialgia já foi curada agora em nome de Jesus. Ossos que estavam com osteoporose, com tumor, sendo curados agora em nome de Jesus. Pai, aquele dedo em gatilho, aquela mão que estava com quadro de artrite, está sendo curada agora em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós cantamos e declaramos que há poder no seu nome. E tudo que nós fizemos aqui foi baseado na autoridade do seu nome. Então, Pai, nós nos alegramos, porque nessa manhã o Senhor olhou para os seus filhos, abriu a caixa de presentes celestiais e derramou esses presentes para cada um deles. Pai, eles estão igual criança que recebem um presente do Pai e estão felizes. Pai, que essa felicidade seja uma realidade da vida deles a cada dia. Que eles andem sempre de glória em glória. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, essa manhã tão maravilhosa. Senhor Jesus, recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém e amém.